Na sessão, antes, entretanto, nós temos uma retificação da ata feita, pedida pelo vereador Mário Araújo dos Santos, que foi da seguinte forma. Em tempo, o vereador Mário Araújo dos Santos solicitou a correção dos seguintes equipes na presente área. Onde lê ministro e ex-deputado desse ministro Príncipe Viana e ex-deputado José Ribeiro. No requerimento número 5 de 2015, do vereador Mais Fácil, onde lê merenda escolar, lê material de limpeza. E o agradecimento do vereador de oposição ao líder dirigido ao líder da bancada de oposição e não essa Casa Legislativa. O presidente também solicitou a retificação, onde leu o projeto número 7 de 2015 da mesa diretora, lê 6,5%, lê 6%. 7%, desculpa. 6,5%, lê 7%. E de acordo com o ofício protocolado nessa casa, no dia 3 de fevereiro de 2015, e livre do expediente do material no dia 9 de fevereiro de 2015, eu convido para fazer uso da tribuna livre o professor Moisés Barbosa dos Santos, pretendendo falar os fundamentos pelo tempo máximo permitido, que é o tempo de 5 minutos, da exemplo da candidatura para deputado federal das últimas eleições de 5 de outubro de 2014, na oportunidade apresentará seus planos futuros e algo mais no momento da sua fala. Antecipadamente agradecendo a todos, professor Moisés, Vossa Senhoria, pelo tempo de 5 minutos, mais vai ser da casa. Excelentíssimos senhores vereadores da cidade de Cruz das Almas, meus cumprimentos, ilustríssimos ouvintes da minha fala, muito obrigado por me prestigiar. Eu sou o professor Moisés Barbosa dos Santos. Em 2012 fui candidato a vereador e em 2014, como poucas vezes aconteceram na história desta cidade, foi candidato a deputado federal pelo PSDB, partido que tem uma grande importância na política nacional, partido de Antônio Passaí, deputado federal, e também de Aécio Neves, senador da República, que disputou recentemente uma eleição para presidente da República e foi muito bem votado pelos brasileiros. O professor Moisés, que ministra muitas palestras pela cidade e também tem um programa, uma rádio muito conhecida do Recôncavo e que está sempre visitando as emissoras de Cruz das Almas e da Bahia para falar sobre comportamento humano e opinar sobre questões de relevância nacional. É um cruzalmense ousado que já foi professor de pré-vestibular em Salvador, professor de terceirão, dono de várias escolas na capital baiana e no Recôncavo, e que já atuou em educação, inclusive em outros estados brasileiros. Como tal, o professor Moisés, que tem prestado relevantes serviços ao país em várias áreas, tem a obrigação, por conta da votação expressiva que eu recebi na última eleição de 5 de outubro de 2014, de prestar contas à população, anunciando que em 2016 o professor Moisés, com o apoio da doutora Hilza e da doutora Menina, presidente do PSDB, será candidato a prefeito da cidade de Cruz das Almas. Obviamente, para que esta minha vontade se consume, eu preciso continuar trabalhando, como fiz na última sexta-feira, quando estive em 3 emissoras de rádio, concedendo entrevistas, que, juntamente com as demais entrevistas que eu concedi desde
7 de outubro de 2014, 2 dias após a eleição de deputado federal, totalizam 18 entrevistas. O professor Moisés vai continuar também dando palestras, já foram 33 palestras, publicando textos, tratando de assuntos interessantes da política local, estadual e nacional, na minha rede social e em blogs importantes, para que em 2016 eu possa efetivamente merecer ser candidato a prefeito e, se for a vontade da população, me transformar no primeiro prefeito de Cruz das Almas, nascido nesta terra, de origem humilde e de origem negra. Acredito que a performance dos últimos gestores não tem atendido à vontade da maior parte dos munícipes, e por isso o professor Moisés, que tem experiência administrativa como empresário e tem muitas ideias interessantes, pretende ser gestor para resolver inúmeros problemas de Cruz das Almas, principalmente na área de saúde e geração de empregos. Acredito que eu estou preparado para ser um grande prefeito, mas para que isso aconteça, o nosso trabalho vai continuar a cada dia nos próximos meses e até 2016. E se eu não for candidato como pretendo ser, estarei à disposição dos senhores vereadores, dos políticos desta terra, para participar de coligações e ajudar quem merecer a ser o nosso próximo gestor. Espero que seja, se não for eu, um filho da terra, porque acredito que Cruz das Almas deve ser uma das poucas cidades do mundo que nunca teve um filho da terra prefeito. E precisamos reparar esta dívida com todos os cruzamentos, embora nós tenhamos muito respeito às pessoas que vêm de fora e ajudaram tanto Cruz das Almas, a exemplo do Dr. Jean, a exemplo de Orlandinho e de todos esses prefeitos que em 117 anos de história tanto contribuíram para Cruz das Almas se tornar uma cidade importantíssima na Bahia e no Brasil. Por isso o professor Moisés está ocupando esse espaço que é democrático, inclusive pode ser ocupado por qualquer cidadão desta terra. Não estou aqui, obviamente, abusando de indireito, já o fiz algumas vezes no passado, estou fazendo novamente e pretendo voltar aqui no futuro para continuar contribuindo com os senhores vereadores que grandes serviços têm prestado à minha cidade. Quero parabenizar todos vocês que são meus amigos, independentemente de política, e que têm sempre me acolhido com respeito e muito carinho. E, de forma geral, eu quero agradecer à população da cidade de Cruz das Almas, que em todos os momentos me motiva a continuar brigando por esse grande sonho de me destacar na política e ajudar a minha cidade, o meu estado e o meu país. Eu quero, no futuro, ocupar um cargo público, não porque isto me deixará importante ou me fará alguém com uma remuneração acima da média. Normalmente o político tem uma remuneração acima da média. Não por causa desses dois pontos, mas porque me acho apto para exercer um cargo público e fazê-lo com proficiência e ajudar o meu país, que tem tantas lacunas, principalmente na minha área, que é a área de educação, para que algum dia eu possa dizer assim: ajudei o Brasil um pouquinho a ser um país muito melhor que este Brasil da atualidade, cheio de corrupção e de, infelizmente, incompetência generalizada, principalmente a nível da administração pública federal. Muito obrigado a todos vocês e Deus continue abençoando todos os vereadores desta casa. E nós sabemos como é difícil ser político, por isso que os senhores em muitos momentos são criticados, algumas vezes injustamente, outras vezes justamente, mas todos vocês são pessoas equilibradas, inteligentíssimas, que não têm se furtado ao compromisso de ajudar a Cruz das Almas, que, com fé em Deus, um dia será muito melhor que atualmente. Boa noite, muito obrigado. Gostaria de agradecer